Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje 27 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia de São Cilírio de Alexandria. E hoje temos a imensa alegria de convidar a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que nos renova no nosso dia a dia. Hoje, refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a nossa caminhada de discípulo missionário é muito comum depararmos com situações que nos deixem tristes, como encontrar irmãos nossos que ainda não conhecem o Evangelho. Uns porque ninguém lhe falou de Jesus, outros porque já fizeram opções pelas coisas do mundo, por outros deuses, por exemplo. O Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do poder. Quando fazemos a experiência de Jesus em nossa vida, cresce em nós o desejo de levá-lo ao outro, a fim de que ele possa também beber da água que bebemos, a água viva que é Jesus. Então, movido pelo desejo, movido por esse desejo, às vezes nos precipitamos, lançando a semente da palavra de Deus em terras áridas, onde certamente ela não será acolhida. O que machuca o nosso coração, vendo a palavra de Deus sendo desprezada. Caros irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, percebemos mais uma vez o cuidado de Jesus para com aqueles que daria continuidade à sua missão após a sua volta para o Pai. Então, ciente das boas intenções dos discípulos e também da ingenuidade deles, Jesus os orienta na intenção de preveni-lo quanto ao risco de se machucarem diante aos tantos desencontros durante esse percurso. Então vejamos que damos aos cães as coisas santas e atiramos aos porcos as nossas pérolas quando queremos falar em nome de Deus, discutindo e medindo força com pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra e nos questiona com o fim de nos influenciar e tentar destruir a nossa fé, destruir a nossa esperança. Caros irmãos, queridas irmãs, as coisas santas são os ensinamentos de Deus com os quais aprendemos, usufruímos, vivenciamos e experimentamos. As nossas pérolas são o resultado do que assimilamos e aprendemos com a vivência das coisas de Deus, que nos leva a dar testemunho de uma verdadeira convenção. Atiramos as nossas pérolas aos porcos e damos aos cães as coisas santas quando, sem ter convicção daquilo que pregamos, tentamos influenciar na vida das pessoas. Nos damos contra-testemunho e o nosso comportamento não condiz com a nossa pregação, com aquilo que testemunhamos. As nossas palavras, as nossas ações precisam ter coerência com o que aprendemos de Jesus. Quando perdemos tempo banalizando as coisas de Deus
e não estamos firmes nos ensinamentos de Jesus, as nossas pérolas, ou seja, ideias, pensamentos, noções aprendidas, pode ser vencida e nós desmoralizados e desmoralizadas. Então veja que nesse Evangelho Jesus também nos adverte para que o nosso relacionamento interpessoal seja uma via de mão dupla. Portanto, o que exigimos dos outros precisamos ser os primeiros a adotar. Se os nossos relacionamentos exigimos assim que o outro faça o que nós mesmos não queremos fazer, estaremos também atirando aos porcos o que aprendemos. O nosso testemunho não é coerente com os preceitos de Jesus. Por isso, meus irmãos, irmãs e irmãs, para perseverar, ou seja, para preservar os ensinamentos do Evangelho, devemos desejar ao outro tudo aquilo que ansiamos também para nós. Não podemos querer seguir Jesus entrando pela porta larga, pois ela nos leva ao caminho do contra-testemunho, caminho da negação aos seus ensinamentos. A porta estreita é a porta dos ensinamentos evangélicos, que embora seja difícil de vivenciar, nos dá acesso ao caminho que nos leva à vida eterna. Muitas vezes queremos seguir o caminho mais fácil, que nos custa menos, e caminhamos para a perdição. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o que você tem feito com as pérolas que tem colhido nas coisas santas? Você tem firmeza e convicção em tudo que tem aprendido com Jesus? Você costuma discutir as coisas de Deus com pessoas alheias aos assuntos, querendo convencê-las? O que você quer para o seu vizinho? É o mesmo que deseja para si e para os seus? Qual a porta que você tem procurado passar nas encruzilhadas da sua vida? A mais fácil ou a mais difícil? Reflita nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e peçamos ao Espírito Santo para nos darmos força para abraçar as propostas do reino, embora tenhamos que pagar um preço elevado por essa opção. Mas o Senhor permanece firme conosco. O Senhor permanece firme no nosso vivenciar a sua palavra. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada terça-feira, e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.